Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Vamos começar aí mais um conteúdo do Rampage. Espero que o evento esteja fazendo sentido até aqui, né? Os conteúdos, a gente compartilhando aí das coisas que a gente faz na Ramp, mas também trazendo pessoas de mercado para poder compartilhar o que há de supra-sumo em suas operações. Então, estou super feliz aí que você está acompanhando, extraindo um pouco desse caldo de conhecimento aí, né? E para essa palestra, a gente espero também poder compartilhar com vocês. A gente vai falar hoje sobre esqueça as tarefas, o foco, né, em comportamentos para alta performance em vendas. Então, muitas vezes a gente fica muito focado naquilo que é mais fácil da gente controlar, né? Que são tarefas, tanto eu como vendedor, ou eu como gestor, né? Olhar tarefas do meu time, ou eu vendedor, olhar as minhas tarefas, que às vezes a gente esquece de um dos pontos que são que é o mais importante, né? Que é o comportamento que driva a alta performance. E para poder começar me apresentando nesse momento, meu nome é Vinícius Amâncio, eu sou mineiro, sou de uma cidade bem pequenininha de Minas Gerais, que inclusive semana passada, e fato, literalmente, semana passada foi instalado o primeiro semáforo da cidade, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho do que tenho, né, tido de desafios aí, estando como coordenador de vendas da Ramper. Então, o time, na minha opinião, mas eu sou suspeito de falar, é um dos melhores times de venda do Brasil. E para começar, né, o caguete de vendedor, trazendo um pouco de alinhamento de agenda, a gente vai falar para quem é esse conteúdo. Então, você que está ouvindo é vendedor, você é gestor, você é dono de uma empresa, fica tranquilo, acho que esse conteúdo também é para você. Aí a gente vai fazer uma quebra, né, mostrando tanto a visão do vendedor quanto a visão de quem está gerenciando algum time, né? Então, tanto de quem está no operacional quanto quem está no nível mais gerencial. E eles trazem visões não diferentes, mas visões complementares, né? É importante o gestor entender o que está acontecendo com o time, ter simpatia, empatia, e o vendedor também ter uma visão um pouco mais ampla do que só olhar para o próprio umbigo, né, do que está acontecendo na operação dele, tentar olhar um pouco mais para o todo. E a gente vai falar, né, nessas duas visões de gestão e vendas, né, e operacional, tanto sobre indicadores, quanto do que é importante acompanhar, quanto comportamento, que, querendo ou não, é o que faz o sucesso, o que rege o sucesso de longo prazo. E, por fim, a gente dá uma recapitulada só para a gente assentar o que a gente conversou aqui hoje, e também espero que o conteúdo não se estenda demais, que a gente seja mais práticos aqui durante o desenvolvimento de tudo. Então, o conteúdo, né, é rico aí para quem tanto é vendedor, para você que está no operacional, para você entender um pouco mais do todo, mas também para você que é gestor, com certeza, ou na grande maioria das vezes, quase com certeza, você um dia, se você é gestor do time de vendas, provavelmente você já vendeu alguma época da tua vida, mas conforme o tempo vai passando, né, a gente vai ficando muito com cabeça de performance, de vamos para cima, vamos vender. Quando eu vendia, né, quando eu estava em vendas, eu vendia mais, enfim. Então, e outra coisa, a gente não ser aquele chefe chato, né? Que fica só na beirada de campo gritando vai, e simplesmente gerenciando o time por tarefas. Pô, você não ligou 80 vezes hoje, você não mandou os e-mails, enfim. Então, tudo isso pode ajudar no curto prazo, mas com certeza não vai criar uma relação de sucesso a longo prazo. Então, o que a gente pode fazer para a gente solucionar isso, né? Tanto o vendedor entender um pouco mais do todo, ter empatia com o seu gestor e vice-versa, né? O gestor também. Antes de iniciarmos aí sobre indicadores e comportamento, fazendo uma analogia aqui com o GPS, é importante a gente entender o seguinte: quando eu vou sair aqui da minha casa e vou para o meu trabalho, o ponto A, onde eu estou, o próprio localização do GPS pega e eu vou colocar lá no Waze, por exemplo, que o ponto B final é o escritório. Eu sei que eu estou no ponto A e eu quero chegar no ponto B, beleza. Então eu já tenho a minha meta, né? Eu tenho o meu lugar final. Agora, o caminho que a gente vai travar, que a gente vai traçar daqui até lá, quem vai fazer é o próprio Waze, né? Então, se tem trânsito, se não tem, enfim, ele vai traçar a rota para a gente entender se estamos no caminho certo e também se estamos próximos ou longe
de onde a gente quer chegar. Então, acho que o indicador em comportamento, ele fala muito dessa rota, sabe? Então, o indicador, muito para a gente tentar entender o quanto a gente está avançando rumo a esse caminho, e os comportamentos para drivar que a gente realmente está seguindo o caminho correto, né? Para a gente chegar no resultado final. Então, não é só gerenciar por comportamento, mas também não é só gerenciar por indicadores, não é ser um extremo ou outro. Então, começando aí, primeiro com o ponto de vista, né, de um gestor de um time, quais são os principais indicadores, né, que fazem sentido acompanhar de um time de vendas? Primeiro, e eu não posso deixar aqui de chover no molhado, é nova receita. Então, se você é um gestor de uma empresa de um produto de receita recorrente mensal, né, você vai olhar talvez para uma MRR. Aqui na Rampa a gente é drivado pela MRR, que é o valor da parcela dos nossos clientes, né, do quanto que ele paga por mês. Então, por exemplo, em um plano pode ser R$ 699, né? E aí, se o vendedor vende um contrato anual, o valor da receita mensal para a gente é de 699. Então, esse é o valor contabilizado da venda realizada pelo vendedor. Agora, se eu trabalho numa empresa que presta serviço, por exemplo, uma consultoria, que é um projeto talvez pontual ali, rápido, um treinamento, que não vai ser algo talvez recorrente, lembrando que tanto em treinamentos quanto em consultoria existem projetos que são recorrentes, tá? Estou pegando cenários onde talvez não se aplique a receita recorrente mensal, eu vou olhar muito para o faturamento, né? Então, quanto o meu time de vendas trouxe de receita nova? E aí, é muito importante aqui tentar entender se a tua empresa, a tua operação, ela considera, por exemplo, um upsell, né? Ou seja, uma nova venda para um cliente teu como uma receita nova de uma meta de um time de vendas, né? Às vezes essa métrica, essa meta, ela é jogada para o time de pós-venda, né? E até onde faz sentido o próprio vendedor ficar tanto ligado em novas vendas, como ainda cuidando de uma carteira de clientes para gerir essa galera, cuidar da implantação dos projetos, fazer upsell. Isso talvez, né, ele rodando muitos pratos possa ficar um pouco mais complicado. Mas esse indicador ele é indispensável, querendo ou não, vendas é levado por grana, né? Então, vendas é uma das grandes alavancas de crescimento de qualquer empresa. Quem não vende não cresce, quem não vende não sobrevive. Tem que vender, né? Então, esse indicador, ele é muito importante. Então, só recapitulando, se você trabalha com receita recorrente mensal ou uma MRR, talvez seja aí o indicador que o gestor vai olhar. Se você trabalha com projetos vendas transacionais, né, projetos pontuais que não contam com recorrência, olhar o faturamento é muito importante. Então, e esse número vai travar o que a gente chama de meta, né? Então, para a gente poder alcançar ali o que foi planejado para a gente. A próxima métrica, que a gente chama aqui de MTD ou Month to Date, né? Ao longo dessa apresentação e talvez de outras apresentações, se você assistiu, você vai acompanhar bastante esse nomezinho, que aqui na Rampa a gente fala todos os dias. Ele vai nos dizer antecipadamente como está a saúde do atingimento da nossa meta. Por exemplo, se o teu time ele precisa de entregar até o final do mês R$100 mil de nova receita, imagina-se que até o dia 15 daquele mês, o time tenha trazido pelo menos metade da meta, né? Se eu não acompanhar esse número, o que vai acontecer se minha meta for, por exemplo, se a sua meta for trimestral, o que pode acontecer? Estamos na metade do quarto, ou seja, já se passaram um mês e meio, e o meu time ainda não fez 15% da meta, 20% da meta. Ele deveria ter feito 50%, mas fez 15%, 20%. Se eu não me atento com esse número, provavelmente eu vou chegar no final do quarto precisando de dar uma estilingada muito grande. E isso gera uma série de problemas. É o famoso efeito de final de quarto e o final de mês, né? Deu a louca no gerente, aí o vendedor vai ter que dar muito desconto, vão ter que entrar muitos clientes ao mesmo tempo. Isso engargala talvez uma área de implementação, uma área de quem cuida desse cliente na pós-venda. Imagina, como eu falei no item anterior de nova receita, se o teu vendedor for ainda quem cuida da implantação e cuida da carteira de clientes, acabou.
Porque vai chegar no final desse período, ou ele está cuidando dos clientes que ele está vendendo e está implantando, ou ele está vendendo novos negócios. Ele, né, de separar esses chapéus fica complicado, e quanto mais ele vende, mais ele se ferra, porque mais cliente vai ter que implantar. Agora, se você já tem uma área de implementação, se o teu time chegar sempre em finais de ciclos, precisando de vender bastante, isso acaba comprometendo e engargalando a próxima área, né? Que seja a área de implementação, ou a área de Customer Success, e por aí vai, né? Então, se, por exemplo, acompanhando esse número, e eu entender que eu estou bem para trás do meu month to date, já aciona um gatilho automático. Olha, estamos abaixo de 80% do nosso month to date. O que precisamos fazer para a gente corrigir esse número o mais rápido possível? Poxa, dependendo da altura do mês que a gente tiver, eu sei qual alavancas eu vou ter que puxar. Então, se, por exemplo, a minha meta é de um quarter, o meu ciclo médio de venda são de 90 dias, não adianta eu chegar no último mês, entender que eu estou muito atrás da minha meta e falar, puta, eu estou muito atrás, vou ter que prospectar mais do que eu estou prospectando, vou ter que encher o meu funil agora. Se o teu ciclo médio são de 90 dias, o lead que você gerar hoje, na média, ele vai fechar daqui a 90 dias, ou seja, não vai mais cair no quarto se você fizer essa ação dentro do último mês. Talvez, nessa altura do campeonato, faça sentido você olhar para frutos mais baixos, né, para frutos mais fáceis de serem colhidos. Por exemplo, um cliente que foi perdido nas últimas etapas do teu funil, que ele já participou de uma reunião com você, ele já te conhece a tua empresa, e normalmente eu conversando aqui na Ramp, a gente fala com várias áreas de empresas, de vendas de vários lugares, é muito comum a gente ouvir que os gestores ou os vendedores não fazem nada com os leads ou as pessoas que eles perdem ao longo do funil. Se você simplesmente perde o lead ao longo do teu funil e não faz mais nada com ele depois, é simplesmente você está cravando ali o teu cemitério. É um cemitério de lead, literalmente. Agora, se você entende que, não é porque eu tomei um não hoje que eu vou tomar um não de novo daqui a algum tempo, o teu cemitério começa a florescer, começa a surgir flores dali. Então, que era só, né, leads mortos ali, entre aspas, né, que estão abandonados, o vendedor trazendo essa consciência, ele consegue reativar muitos deles. Pode ter certeza, se você entender um pouco desse reengajamento, desse engajamento de leads, com certeza isso vai te ajudar e muito a atingir a meta. Às vezes, uma venda que a gente consegue de uma ação dessa é o que ajuda a gente a bater a meta no final do mês, né? E aí, para você que é gestor, porque a gente fala muito de month to date e parece ser muito óbvio, né? Se eu estou na metade do mês, meu time, teoricamente, deveria ter feito metade das vendas. Mas e se eu estou 2/3 do mês? E se eu estou no dia 19? E se eu estou no dia... Será que eu contabilizo só o dia útil ou finais de semana também? Eu acho que isso depende de cada operação. Se o teu time ele só trabalha em dias de semana, contabilizar finais de semana pode ser ruim, porque você vai sempre chegar nas segundas-feiras. Se você contabilizar sábados e domingos também no teu month to date, você sempre vai chegar na tua segunda-feira com um month to date muito ruim. Como sábado contou como um dia possível de fazer venda e domingo também, quando você chegar na segunda-feira, ele vai estar sempre muito abaixo, porque o teu time não vendeu. Apesar de ter contado na tua meta, o time não vendeu nem sábado e nem domingo. Então, talvez esses casos façam sentido somente para dias úteis, né? Tirando até feriados, talvez. Para operações que vendem todos os dias, né? Por exemplo, imobiliárias, um corretor de imóveis, ele trabalha principalmente finais de semana, que é onde quando a gente tem tempo para poder visitar um apartamento novo, né? Que a gente não está trabalhando, a gente tem mais tempo para feriados, é onde a gente vai tirar tempo para fazer essas coisas também. Então, talvez esses casos façam sentido deixar todos os dias do mês para essa continha que a gente vai fazer aqui agora. Então, vamos para a prática aqui, né? Essa fórmula aqui do month to date não é um cálculo de como se levar o homem a primeira vez na Lua, né? É algo mais simples do que isso. Na verdade, é muito simples. Mas para trazer algo prático, e aí muitos conteúdos falam sobre MTD, mas eu particularmente nunca vi ninguém compartilhando como que ele calcula isso, é algo muito simples, né? Primeiro de tudo, você tem que decidir no teu mês se você vai contabilizar todos os dias, inclusive finais de semana, ou se você só vai contabilizar dia útil, tá? Por que isso?
Porque se você for uma operação de vendas que não trabalha nos finais de semana e você considerar sábados e domingos como dias para você também contabilizar de acordo com a tua meta, o problema que isso vai gerar é que toda segunda-feira que você chegar, o teu month date vai estar muito ruim. Porque sábado e domingo foram contados como se haveriam vendas, só que como ninguém estava trabalhando, ninguém vendeu. Então, segundas vão ser sempre ruins. Agora, se você é uma operação que trabalha todos os dias, por exemplo, corretor de imóvel, ele trabalha principalmente em finais de semana e feriados, que é quando as pessoas têm tempo, tiram tempo para poder visitar apartamentos, né? Porque dia de semana é tão corrido, a gente está trabalhando, enfim, que quando tem um feriado, ufa, agora tem um feriado, eu vou me programar para poder chamar o corretor e a gente visitar apartamento. As pessoas trabalham principalmente no final de semana, então, teoricamente, elas vão vender todos os dias, né? Ou conseguem vender qualquer dia. Então, aí talvez faria sentido colocar todos os dias do mês como dias úteis ali, dia de trabalho, tá? E aí, basicamente, para calcular o teu month date, quanto que você tá de porcentagem na altura desse mês, eu vou usar o exemplo da Hamper. A gente aqui só contabiliza dia útil, inclusive a gente tira os feriados da conta, tá? Se tem um feriado no mês, a gente não contabiliza dentro do month date só para contar dia útil. Então, dia útil é o dia que tem que vender. Digamos que o mês ele tem 20 dias úteis, tá? Que é o nosso caso aqui. Nós estamos no 10º dia útil do mês. E a gente fez até aqui da nossa meta de 100 mil reais, a gente fez 10 mil reais. Então, receita faturada pelo time, 10 mil foi o que a gente fez até aqui. Dia de hoje, nós estamos no 10º dia útil. Quantidade de dia, 20, é onde eu colocaria. E a minha meta é de 100 mil. Então, 100 mil vezes 10, dividido por 20, vão dar 50 mil reais. Se o meu time faturou até aqui 10 mil dividido por 50, vai dar 20% da minha meta. 20% do meu month to date. Então, o meu time hoje deveria ter vendido 50, mas só vendeu 10. Isso quer dizer que ele está 20% do month to date. Lembra que eu falei? Se você está abaixo de 80% do month to date, 70%. Você quem vai drivar, qual que é o número percentual que vai acender uma luz amarela no teu time ou uma luz vermelha? Quais são os semáforos? Agora, nesse caso, eu estou lascado. Tudo está me falando que eu não vou, talvez, atingir a minha meta no final do mês, a não ser que eu realmente tenha uma sazonalidade sinistra no meu modelo de negócio ou no mercado que eu estou vendendo. Mas se não for esse o caso, provavelmente eu não vou alcançar a minha meta. E esse é um número que eu contei aqui, que eu faria essa conta agora, mas é um número que ele tem que ser olhado diariamente pelo gestor. E óbvio, né, se fizer sentido, se você tiver, eu não sei como você gerencia o teu time, mas se você tiver rituais com o teu time, traga esse número para os rituais, né, tiver uma daily, tiver uma reunião semanal, traga, galera, ó, era para a gente estar aqui, olha onde a gente está, pô, vamos pensar juntos o que a gente pode fazer para a gente poder alcançar o nosso número, e aí, retomando, dependendo da altura do mês ou da altura do ciclo, se for trimestral ou semestral, você saber qual alavanca você vai puxar. Não adianta, no final do ciclo, tentar prospectar se o teu ciclo médio de vendas são de 6 meses. Então, você vai na verdade, você vai estar montando pipeline para o ciclo seguinte, não para esse. Né? Então, é importante. E aí, dito isso, eu estou na metade do mês aqui na Hamper e eu estou com 20% da month to date, com certeza eu vou olhar para ações mais de meio de funil, mais de fundo de funil, resgatar lotes antigos, olhar para talvez alguma coisa em cima de um inbound ativo, né? Talvez, dependendo da altura ali. Então, isso vai gravar também as ações que você pode fazer, que fazem sentido fazer com o teu time, ok? Então, chegou na altura do mês ali, não tem a quantidade, ou tá bem para trás do month to date, não adianta só ficar apertando o vendedor para prospectar não, viu? Então, tem que entender dessas alavancas. E, por fim, performance individual, né? Seria o terceiro indicador aí. Obviamente, esses não são só esses 3, mas são os 3 que são muito importantes acompanhar numa base diária. E a performance individual, e eu acho que fiz questão aqui de trazer o individual, porque foi algo que a gente aprendeu aqui na Hamper. A gente tem aqui dailies que a gente toca com o time muito operacional, muito ritmo, né? Muito batida de bumbo, para a gente poder manter o ritmo de vendas. Quando a gente só traz o número do time, incomoda menos, e aí vamos entender bem o que vai ser falado aqui, mas
trazer o número do time incomoda menos do que trazer o número de cada pessoa. Por exemplo, o gestor entender o número de cada pessoa. Olhar para o faturamento e o month to date do time, se o meu time tiver com 80% do month to date ou acima disso, ok, estamos caminhando para lá. Agora, quando eu faço o drill down ali e eu olho por vendedor, às vezes eu vejo que um vendedor ele está com um month to date de 130%, 140%, e o outro está com um month to date de 30%. Na média do time, esse month to date vai estar próximo do 100, mas, na verdade, eu tenho uma pessoa compensando muito mais as outras. E um dos pontos que eu acho que é uma das metas de qualquer gestor é fazer cada pessoa como indivíduo bater a sua própria meta, não só o time bater a própria meta, né? Não adianta ter só o Messi, o Cristiano Ronaldo ali fazendo 3 gols por partida, sendo que o resto do time não está jogando, né? Não está jogando bem. E aí tem que entrar um trabalho de coach. E aí, quando a gente também traz esses dados para o nosso time, e, por exemplo, se a gente trouxesse só o month to date do time e tivesse com 80, é muito diferente eu trazer, por exemplo, o month to date de cada um. E aí, as métricas também de cada um, porque daí o vendedor que está muito bem, isso vai exaltar ele, vai obviamente trazer ele para, legal, traz um certo tipo de reconhecimento, porque naquele momento ele está bem, e o outro vendedor, muito pelo contrário, ao invés de desmotivar e pegar em cima, apertar, jogar no canto da parede e fazer vender, acho que a ideia aqui é expor isso. Acho que a primeira coisa que a gente vê que acontece muito aqui na Ramp, o próprio vendedor se dispor a entender e trazer o que pode ser que esteja acontecendo, e obviamente o meu papel ali junto com ele é tentar entender e aprofundar nisso, nessa primeira leitura, e a gente buscar formas de poder ajudar ele a melhorar, tá? Então, uma coisa é trazer números do time gerais, e outra coisa é fazer esse drill down por vendedor. Isso não só aguça você, o teu sentido, para poder ajudar o teu time individualmente a bater a meta, mas também o próprio sentido do time de vendas, de cada um deles, né? E aí talvez um vê que o outro não está performando tão bem, oferece ajuda, cara, vem cá, deixa eu te ajudar, eu vi que você está com dificuldade no topo do funil, olha, eu fiz isso daqui, eu faço assim, cara, funciona demais, obrigado, vou usar isso. Então, até aguça o time também, incentiva o time a se ajudar. E o ritmo, obviamente, é muito importante, né? Quantidade de leads no pipeline, quantidade de oportunidades, né? Se o time realmente tem a quantidade de oportunidades que eles precisam para poder performar. Outro dado muito importante que vai nos trazer algumas respostas: quantidade e qual o motivo das perdas que o nosso time está tendo em cada etapa. Então, por exemplo, se meu time perde muito sem conexão no topo do funil, ou seja, muitos dos leads que chegam para eles não conseguem de fato conectar, e aí pensando, por exemplo, numa área que o vendedor recebe também leads levantada de mão, se essa galera que está chegando ali não está conseguindo, o vendedor não está conectando, eu preciso entender o que pode ser que está acontecendo. Uma das hipóteses, será que o time está conectando rápido? Ah, não, o lead cai hoje, o vendedor só liga daqui a 2 dias. Daqui a 2 dias já era. Talvez o teu potencial cliente já está falando com um concorrente, já provavelmente até fechou com ele, e o teu vendedor ainda nem ligou para esse potencial cliente. Então, com base nessas perdas, a gente consegue drivar algumas hipóteses para tentar resolver esses problemas. Obviamente, com base nas hipóteses, a gente vai aprofundar para tentar entender se aquele dado ou aquilo que a gente imaginou como hipótese realmente faz sentido. Será que a galera realmente não está conectando a tempo? Com uma olhada ali de uns 10, 15 lotes ali, rapidamente, você consegue identificar talvez algum padrão, certo? Então, performance individual, muito mais do que só performance do time, ajuda não só o gestor, mas também cada membro do time. Entrando em indicadores para vendedores, e aí pensando você que está no dia a dia do operacional, primeiro dado que eu acho que aqui é, assim, um bom vendedor, ele sabe quais são as taxas de conversão do funil dele, ele sabe como funciona o funil dele, ele sabe quanto que um lead para oportunidade converte, de oportunidade para venda. Se o teu funil tiver 5 etapas, um bom vendedor vai entender quanto que, na média, ele consegue jogar de etapa por etapa. Esse é o padrão que eu já vi, tanto na Ramp quanto em outros lugares que eu tive a oportunidade de não só trabalhar, mas visitar também.
O bom vendedor, ele tem noção, ele consegue sentar com um outro vendedor, sentar com o gestor dele e ter um papo de alto nível, conversando sobre o seu próprio funil, né? Porque ele realmente o conhece. E aí, isso ajuda, obviamente, entendendo das taxas de conversão, se ele tem as condições, o pipeline que ele precisa para poder performar, né? Então, se ele está com o pipeline muito delgado, muito vazio, se ele sabe que a taxa de conversão dele é de 30% de OP para venda, né? 33%, um terço, e ele precisa fechar 10 vendas no mês, mas ele não conseguiu nem gerar 30 OPs a tempo do ciclo médio, já acende alguma luz vermelha. Pessoal, puta, eu não consegui gerar a quantidade de OPs que eu preciso de acordo com a minha taxa média de conversão, que é de um terço. Então, eu tenho que gerar mais OPs. Se eu não gerar OPs, não tem sorte no mundo que me salve de bater essa meta, né? Então, um bom vendedor, ele tem essa consciência. Você, vendedor, quer ser mais do que um vendedor mediano, um top performer, tenha noção de como funciona o teu funil, de como funcionam as tuas taxas de conversão, tá? Outra coisa é o month to date do vendedor. Então, você, vendedor, que quer acompanhar o seu próprio month to date, talvez você seja um vendedor autônomo, talvez a tua empresa não tenha um month to date para o time já desenhado, você pode fazer o teu. É a mesma base do anterior, que a gente falou para gestor. Você vai primeiro entender e decidir se você vai usar dias corridos ou dias úteis. Com base nesses dias, você vai calcular o teu month to date. Então, você vai pegar quanto você fez hoje, e aí você vai dividir por tudo isso daqui, ó. Qual é o dia útil de hoje ou o dia corrido, dividir pela quantidade de dias úteis ou corridos que tem naquele mês, e multiplicar esse númerozinho pela tua meta. E aí você vai entender, por exemplo, que a tua meta é de 10 mil, você está no 15º dia corrido, né, que é a metade do mês, e você fez R$1.000, ou seja, 10% da meta, você vai entender quanto você está do month to date. Você deveria ter feito 5, você fez 10. Você fez 1.000, na verdade, né, desculpa. Então você vai entender, e é super importante, de novo, e vou repetir o que eu falei anteriormente, esse número não é para você ter e guardar na gaveta. Ele tem que se acompanhar diariamente, porque o quanto antes você acordar para entender que o teu month to date não está legal, maiores são as chances que você vai ter de poder encontrar a tua meta no final do mês, porque você vai já se preocupar em criar ações, em criar condições para te fazer chegar no número. E por fim, pipeline e gestão dele, né? Ou seja, um dos pontos que eu acho que é muito importante para um vendedor, e os melhores vendedores também têm esse tipo de comportamento, ter uma... É meio que um paradoxo, né? Assim, o vendedor, por natureza, né? E muitos dos vendedores, a gente vê que normalmente é um perfil de uma pessoa desorganizada. Tem um perfil muito executora, de ir para cima, fazer, porém, deixa um pouco a organização de lado, né? Justamente por ter esse perfil mais de ir para cima, fazer, executar, enfim. Só que, ao mesmo tempo, os melhores vendedores, eles conseguem ter um pouco dos dois, né? Tanto o perfil de execução, ir para cima, agressivo, enfim, agressivo no lado bom, mas, ao mesmo tempo, tendo organização. E aí a gente vê isso tanto na vida pessoal, né? Disciplina, você não sabe o poder que tem de levantar logo pela manhã, arrumar a sua própria cama, você já começa o dia com uma task feita, você já começa o seu dia melhor. Então a gente vê esse tipo de... E isso reflete também no seu próprio ambiente, né, na mesa que ele está sentado, que vai refletir no final em cima do seu trabalho, né? E principalmente a gente vê esse reflexo dentro do seu próprio pipeline, sabe? Então, a organização do pipeline é o principal. Se você usa Excel, se você usa o CRM, o importante é deixar ele organizado, tá? Então, todos os leads que estão no teu pipeline, é importante ter um próximo passo, que seja uma task para te lembrar de fazer alguma coisa. Não deixe leads no teu pipeline sem próximo passo algum. Isso vai poluir o teu pipeline e provavelmente vai te fazer cometer talvez um dos erros mais comuns em vendedores, que é deixar leads estagnados no CRM. Pô, Vini, puta, cara, eu não vou dar longe desse cara aqui falou que vai fechar daqui a 1 ano. Não, deixa ele aqui, tá calculando stand-by, ó, eu não vou dar... Meu amigo, daqui a 1 ano, eu não sei o que vai estar acontecendo daqui a 1 ano. E esse lead ficar parado em 1 ano, primeiro, vai atrapalhar as suas métricas, segundo, vai ficar poluindo a tua visão,
e vai te atrapalhar de fazer uma boa gestão do teu pipeline. O que você faz? Você dá loss, tira ele dali, tira ele do campo de visão e cria uma task futura. Daqui a um ano, pode ficar tranquilo, o teu CRM, o teu Excel, de onde você estiver, ele vai te lembrar de voltar a falar com essa pessoa. Então, gestão de pipeline e cuidar da saúde de quem está ali. Os melhores vendedores não são os vendedores que têm o deal flow, ou seja, transicionam mais leads ao longo do pipeline, ou seja, não ficam deixando o lead parado muito tempo. Ou seja, tem sempre micro compromissos que levam para as próximas etapas. E sempre tem um próximo passo, que nem que seja de um micro compromisso com o teu cliente, que vai levar à performance, tá? Então, gestão de pipeline, principalmente focado na saúde de quem está ali, é também um dos pilares do vendedor top performer. E aí, obviamente, um outro pilar que não está aqui, porque não é um indicador, mas eu também não quero deixar de falar, é que um vendedor top performer, ele também consegue conectar junto com o seu cliente a dor que o cliente está sentindo com a solução que ele tem para poder vender, tá? Então, eu diria que, pipeline, produtividade, gestão e uma demo matadora são, com certeza, pilares de um bom vendedor e um vendedor top performer. E aí, complemento com isso, tem que entender, tem que saber como que funciona o seu próprio funil para poder te ajudar no atingimento, né? E entender o atingimento das suas metas. E outra coisa, se você um dia pretende gerir um time, se você hoje não sabe nem olhar o seu, como é que você vai olhar de 5 pessoas, 3 pessoas, 6 pessoas, 7 pessoas? Então começa por você. Então faça o teu bem feito, e isso vai te levar também a ser, depois, numa próxima etapa, obviamente, galgando um novo desafio, ser um ótimo gestor também, mas começa por você. E o MTD, acompanhe diariamente, isso vai te ajudar a acionar alavancas que você precisa para não perder meta. Ok? E agora, entrando dentro de comportamentos numa visão de gestão, primeiro ponto, que eu acho que é algo que eu não vejo, talvez, muita gente fazendo, e para ser bem sincero, no começo, quando eu estava começando na gestão do time, eu não fazia isso tanto, que é se preparar para as reuniões, assim, se preparar para as mensagens, para a mensagem que você quer passar para o teu time. Eu trouxe um exemplo aqui, né, tipo, a primeira semana difícil com o pipeline seco. Então, por exemplo, digamos que a gente teve um mês anterior muito complicado, a gente precisava de bater a meta, ou seja, foi dado o comando, galera, vamos para cima, a gente não tem tanto pipeline, mas vamos pegar esse caldo de cana aí, esse bagaço de cana aí, e vamos passar ele 10 vezes dentro do moedor, porque a gente precisa extrair até o último caldo dessa cana. Ok, o time faz. O time vai, vende, chega o último dia, consegue bater a meta, só que a duras penas, né? Por quê? Obviamente, isso vai engargalar depois a equipe de implantação, isso gera outros impactos, mas digamos que foi tudo bem. Qual que é o efeito no mês seguinte? O time começa o mês sem nada, absolutamente nada. O próximo ciclo, ele começa 100% zerado. E aí, a gente vai ter que começar o trabalho todo do zero. Imagina que isso se repete mês após mês. Isso é um ciclo vicioso, né? Ou seja, sempre precisando dar estilingadas em finais de ciclo e começando ciclos seguintes completamente vazios. Agora, se a gente chega na primeira semana, por exemplo, de um novo ciclo muito desafiador, eu vou te fazer uma pergunta, você gestor, qual é a mensagem que você gostaria de passar para o teu time? É isso que é importante de você refletir em cima de cada reunião. Tem um livro que eu gosto bastante, que chama High Output Management, né, que é do Andrew Groove, que é o fundador da Intel, um dos fundadores, na verdade. E tudo que se sabe, e muitas das coisas hoje que se sabe sobre gestão moderna, foi muita responsabilidade dele também. Né? One-on-ones foram criados dentro da Intel, a metodologia de OKRs primeiro foi desenvolvida lá, então o Google quem disseminou depois. Então, assim, muitos dos conceitos modernos de gestão o Andy Gruder ajudou a construir. E ele fala muito sobre isso, sim. Quem é que vai tocar a reunião é responsável pela organização da mesma. Né? Então, uma das coisas que mais irrita ele comentou dentro do livro, é chegar numa reunião onde quem era o dono da reunião chegou totalmente despreparado.
Então, isso drive, obviamente, porque o teu tempo junto com outras pessoas dentro de uma reunião, ele tem uma alavancagem grande, né? Porque, principalmente se você for de um cargo de gestão, se você estiver fazendo uma reunião com outros gestores, o que você falar ali pode alavancar os gestores, que alavancando os gestores, alavancam as pessoas de cada time deles, ou seja, tudo que você falar tem uma alavancagem diferente se eu fizer uma reunião de one-on-one. Qualquer coisa que eu disser, eu posso mudar uma pessoa, né? Então, chegar preparado para as reuniões, isso com certeza é um comportamento muito importante que, infelizmente, nem sempre a gente tem um cuidado e o carinho de fazer, mas que com certeza fazendo traz desafios, traz benefícios, e nesse exemplo, né, tá no começo de uma semana difícil, de um mês difícil, com pipeline seco, a primeira mensagem é, legal, nosso próximo ciclo, os leads que a gente colocar hoje, ou logo agora nessa primeira semana, vão ajudar a gente dentro desse ciclo a bater a meta. Por exemplo, o nosso ciclo é de 60 dias e a minha meta conta para o quarter. Primeira semana, o lead que eu colocar hoje, faz daqui a 2 meses, vai estar dentro do ciclo. O que a gente pode fazer esse mês, então, para a gente poder gerar leads que vão ajudar a gente a bater nossa meta? E aí, essa mensagem, time, a mensagem é a seguinte, estamos com essas dificuldades, está seco, estamos precisando. E aí, o que a gente pode fazer? E envolver o time também com ideias, muito melhor do que chegar já top-down, né? Galera, é isso, vamos fazer, e aí se preparar demais também, já chegar com tudo pronto, não envolver o time, até atrapalha no buy-in, né, da galera, de comprar realmente a ideia, e não ser simplesmente pessoas que vão tocar tudo que for falado, né? Participar da ideação é sempre muito importante para engajamento. Mentalidade, ou seja, trabalhar a mentalidade correta no teu time. Então, uma das coisas que eu aprendi e que eu gosto sempre de compartilhar, e aqui na Ramp a gente se preocupa muito, é que, obviamente, contrate as pessoas corretas, né? Então, é aquela máxima que a gente ouve o tempo todo, né? A gente contrata pessoas por hard skills e demite por soft skills, ou seja, contrata o vendedor porque ele é muito bom vendedor, mas demite porque ele tem um temperamento difícil, é uma pessoa difícil de lidar, às vezes é uma pessoa não tão transparente, né? Então, contrate pelo comportamento correto, e técnica de venda a gente ensina, né? É muito, muito mais fácil ensinar uma técnica de venda do que ensinar comportamento. Eu não vou treinar alguém em ética no trabalho, não vou treinar alguém em transparência. Então, se preocupe já na mentalidade dentro da contratação, antes da pessoa entrar. Contrate as pessoas com a mentalidade correta. Pô, tem um ciclo médio é longo, tua venda é muito, ticket muito alto, enterprise, depende de muito relacionamento, é algo muito tailor-made, né? Ou seja, muito customizado entre vendedor, cliente. Eu contrato uma pessoa que é bom de relacionamento, uma pessoa agradável, uma pessoa que cultiva relacionamentos. Agora, tua pegada é muito ticket médio menor, um ciclo médio mais rápido, alto volume. Contrate pessoas produtivas, porque vai pegar uma pessoa que muito focada em relacionamento, não tão produtiva, não tão organizada, mas que preza muito. Você botar essa pessoa num cenário desse, a pessoa vai ficar perdida, né? Então, já trabalha a mentalidade contratando as pessoas corretas para o teu modelo de negócio, beleza? E é um papel do gestor também trabalhar essa mentalidade, esse comportamento desde o day one. Uma coisa que eu aprendi aqui na Hamper, né? Não só ensine técnicas de vendas assim que o teu cliente, o teu vendedor, ele entra no onboarding, sabe? E não só acompanhe técnicas de vendas nos meses seguintes. Se você ensina alguém a dirigir, mas não ensina todas as regras, ou seja, não pode colocar a mão na marcha, tem que deixar a mão no volante, tem que usar cinto de segurança. Você ensinar alguém a dirigir, mas deixar ela com vícios, depois lá na frente, tirar esses vícios vai ser muito difícil. Então, trabalhe a mentalidade e o comportamento do teu vendedor desde o day one. Isso vai te ajudar muito, ajudar ele também no médio e longo prazo. Se você preza por um ticket mais rápido, alto volume, muita produtividade, comece a treinar a produtividade desde o começo. Porque quem vai colher os frutos também é o teu vendedor, e vai ser bom para ele, porque ele vai ser alguém muito produtivo e vai entregar as metas. E ele, obviamente, vai ganhar dinheiro, você vai bater a tua meta, então todo mundo sai ganhando. Se você é mais focado em relacionamento, você está com farm aí no teu time, que vai cuidar de uma carteira, ensina para ele a pegada do relacionamento. Então, o que para você, na tua operação, faz mais sentido? Pega esse comportamento, pega o teu top performer, entende o que ele faz, ensina esse comportamento desde o day one para os teus vendedores. Pô, teu time está aí há muito tempo. O que você pode fazer? Pô, já tem os vícios deles. Ok,
O que você pode fazer hoje? Talvez um treinamento semanal, trazer conteúdos novos. Aqui na Rampa a gente cultiva muito isso, né? Em rituais, que é o próximo tópico, sempre para manter essa mensagem e drivar os comportamentos que a gente acha que faz sentido, né? E para isso a gente usa muitos rituais. E a gente separa, eu trouxe 3 exemplos aqui, a gente tem mais, mas daily. Muita gente está fazendo daily agora, e, daily, se você tem um ciclo muito rápido, ticket médio baixo, alto volume, provavelmente você vai precisar de fazer dailies. Agora, presta atenção, assim, quando estourou a pandemia, a gente ouviu falar muito de daily, todo mundo começou a fazer daily. Pô, o teu time tem um ciclo médio de 6 meses, você vai ficar fazendo daily, vamos ser sinceros, num ciclo médio de 6 meses, de um dia para o outro não mudou nada. Então, o que eu vou ficar falando todo dia? Em uma semana já cansou. Eu não quero olhar para a cara de ninguém mais, porque chega lá, ninguém tem nada para falar, e aí vai embora, e depois reclama que o time não compra a reunião. Então é importante você se adequar ao teu modelo de negócio. Aqui na Rampa o ciclo é rápido, alto volume, todo dia a gente tem novidade. Todo dia os vendedores têm mais de uma reunião. Então, a gente preza por fazer daily. E daily, ou uma weekly, se for semanal ou se for mensal, é batido de bumbo. É ritmo. O gestor chega com a pegada e vai ali drivando para onde que a gente tem que ir, sabe? E, de fato, assim, não sei se vocês já viram, tem uns barquinhos antigos, assim, nórdicos, que tem umas pessoas que ficam batendo bumbo para dar remada, para todo mundo remar junto. Se as pessoas remarem diferente, o barco não sai do lugar, né? Todo mundo tem que remar junto. E aí tem uma pessoa batendo bumbo. O gestor é aquela pessoa. Tá batendo o bumbo e tá todo mundo remando junto. Então, a daily serve muito para isso e traga números que ditam ritmo. Qual que é a performance do time? Qual que é a performance no mês? Pô, se a tua meta é fazer 10 mil, na metade do mês tem que ter feito, talvez, né, metade da meta, e para bater a meta, você tem que gerar 100 oportunidades. Até a metade do mês tem que ter gerado metade dessas oportunidades. Então é importante você drivar isso para poder ajudar o teu time. E para gerar essas oportunidades, você precisa talvez ter gerado um topo de funil de 1.000. Até a metade do mês tem que ter gerado 500. Então, pega o teu funil, destrinche ele, gestor, leva para o teu time com uma visão também de Month to Date. Não é só a receita. Month to Date serve para a quantidade de oportunidade, quantidade de clientes vendidos, quantidade de leads gerados e por aí vai, ok? Destrincha isso ao longo do funil e traga uma pegada de batida de bumbo, tá? E se reinvente, né? Porque aqui na Rampa a gente teve que mudar já o formato dele várias vezes porque ele cansa ao longo do tempo. Sempre traga novidades para poder não perder a pegada ali do teu time na dele, né? O prazer da galera vir ali, compartilhar, enfim. Outra reunião é a reunião de pós-mortem, que a gente faz uma vez por mês, que é no final de cada ciclo, se o teu ciclo for trimestral, semestral, enfim, no final de cada ciclo, para entender o que aconteceu no ciclo anterior. Aí é pós-mortem. O que aconteceu? Então, quantidade de perdas, o funil de cada um, taxa de conversão de cada um, o que mais chamou atenção de acordo com os números, né? Talvez o motivo de lote pontuou muito, talvez a performance de um vendedor foi muito, muito foda, talvez a performance de um vendedor não foi tão legal. O que chamou atenção naqueles números, com base em taxa de conversão por cada um e por aí vai. Então, tudo que a gente tiver de dado e métrica do ciclo anterior, a gente traz para essa reunião e discute juntos. Eu demorei a acertar o formato, para ser sincero, foram 3 meses de tentativa. Primeiro foi muito, muito ruim, foi simplesmente aqui, galera, os números estão aqui, e aí? Né? O segundo mês foi algo um pouco melhor, mas também não tão legal, muito bottom-up. Se você não chega com uma leitura clara, é difícil da reunião fluir, porque todo mundo vai ter talvez uma visão diferente, e a coisa não anda. Quando a gente chegou no terceiro mês, a gente formatou ali um formato para o pós-mortem, criamos um PPT com todo um storytelling, né? Começamos aqui com a meta do time, depois eu faço drill down por cada vendedor, destrincho ainda mais as métricas de cada um, depois vamos analisar os lotes e por aí vai, sempre com uma história ali por trás, ajudou a trazer um formato um pouco melhor. Então o aprendizado não chegue já com uma leitura, não espere o teu time fazer a leitura. Você, gestor, você tem uma visão um pouco mais de cima, porque você olha o funil de todos, né, os leads que estão no pipeline. O vendedor, às vezes, ele olha muito dele, né, ele está lá dentro da selva, cortando com o facão, ele não está num drone em cima de uma montanha ali que ele consegue ver o terreno como um todo. Então, use desse privilégio teu da visão para poder já trazer
uma leitura dos dados. E, por fim, a gente tem treinamentos uma vez por semana. A gente usa esse treinamento para várias coisas, desde para bater papo de filosofia, até para bater papo entre a gente, porque, convenhamos, a pandemia não está assim, tá complicada, né? Tá todo mundo trancado em casa, então a gente precisa desses momentos também. E a gente usou também para algo muito legal, que foi a gente fazer o que a gente chamou de fritada, que é pegar a demo de um vendedor, assistir com antecedência e chegar numa reunião, numa quinta-feira no final do dia, já com feedbacks, então todo mundo dava feedback em cima da demo do vendedor. Então, eu acho que para fazer isso dar certo, o time tem que ter uma maturidade muito legal, né, para não levar para o lado pessoal, porque o vendedor falou isso da minha demo, pô, que chato. Não, tem que ser algo pegada mesmo de feedback. Fez sentido? Ok. Não fez? Joga fora, tranquilo. Então, isso também, durante a pandemia, foi algo que a gente implementou, foi muito legal. Tá? Então, prepare as mensagens, tenha um carinho de fazer isso, trabalhe a mentalidade de comportamento desde a contratação até o day one, acompanhe isso com o teu time, e tem os rituais, cara, dele, pegada batida de bumbo, pós-mortem, para entender o que aconteceu e olhar para o futuro, sempre tendo essa visão de passado, porque ele nos ensina muito, e tenha treinamentos, né? Tem uma máxima que fala que 4 mais 1 é maior do que 5, né? Ou seja, 4 dias vendendo mais 1 treinando é maior do que 5 dias vendendo, né? Ou seja, mantenha o teu time treinado, afiado, e afie sempre o machado. Comportamentos, e aí entrando um pouco do ponto de vista do vendedor, eu chegue numa reunião preparado para o que você tem que falar. Se for uma weekly, se for uma daily, se for uma monthly, se for independentemente da reunião, chegue já tentando entender. Se você entende do teu funil, das tuas taxas de conversão, e mantém a saúde do pipeline, com certeza você vai ter muita coisa a contribuir com o teu time, tá? E, obviamente, vai te ajudar como profissional, né? Como a forma que as pessoas te olham. Não seja aquela pessoa que chega na reunião e, só traz problema, que reclama, murmura de tudo. Isso é péssimo para você, isso é péssimo para o teu gestor, é péssimo principalmente para o teu time que está do teu lado, lutando a luta com você. Imagina você estar no meio de campo de batalha, tiro vindo, e tem uma pessoa do lado que não para de reclamar. Que coisa chata, né? Então a gente está ali, a gente é um time, a gente está junto. Você está tomando tiro? Eu também tô. Mas vamos para cima, vamos junto, a trincheira é nossa, então vamos trabalhar. Tem problema? Tem, todo mundo tem. Então faz o seguinte, traz um problema e já pensa numa solução, traz junto, vamos discutir, do que ficar trazendo só, né, usando reuniões com o time como muros de lamentação, e para isso prepare o que você vai falar, porque você sempre vai ter o que contribuir. Pensar se você precisa de ajuda e por quê, no que você precisa. Então, ter a visão do teu pipeline e saber como funcionam as coisas vai te ajudar como profissional também, não só para acionar o teu colega se você precisar de ajuda, né? Acho que uma cultura muito legal de se manter em times de vendas é a cultura de colaboração, né? Um vendedor poder ajudar o outro, ser incentivado para isso. Então, quando acionar o teu colega, porque aqui na Ramp eu vou dar exemplos, às vezes o vendedor está com um pouco de dificuldade de conexão com o lead, ou um pouco de dificuldade em fechamento, mas tem um vendedor do lado que está mandando muito bem. E, ele olhando para as taxas de conversão, fala, o dele está bem melhor que o meu. E não é só a primeira vez, na média dos últimos meses, ele se manteve. Deixa eu tentar entender o que ele está fazendo, né? Não só ir lá no CRM, ou onde essa pessoa, para tentar dar uma olhada ali, como é que ele faz a comunicação por e-mail, como é que ele faz as ligações, mas também, puxar a pessoa. Mano, vem cá, cara, olha aqui, ó, você tem uma taxa de conversão melhor que a minha no fundo do funil, é aonde que eu tô querendo focar agora, é o meu inimigo da vez. Cara, o que você faz? Como é que você faz? Então, puxar e também puxar o teu gestor, falar assim, Vini, cara, não tá rolando, eu tô com dificuldade, eu tô perdendo muito por sem conexão, olha, isso tá me atrapalhando porque está impactando em tantos por cento, em 5%, a minha taxa de conexão no topo do funil, que é onde, se eu sei que se eu tirar esse gargalo, eu vou desentupir o cano e vai vir mais lead para mim nas próximas etapas, que é onde eu preciso para poder bater minha meta. Legal, cara, que massa que você chegou com o diagnóstico, vamos só tentar entender juntos aqui se é isso mesmo, se tem mais coisa para a gente poder olhar, e aí se for isso, a gente aprofunda e cria pontos juntos, tá? Então, isso te ajuda como vendedor, até para você se ajudar, né?
buscando ajuda, ou, pô, eu entendi que eu preciso de trabalhar no meu fechamento. Porrada de livro, uma porrada de blog post, conteúdo gratuito a rodo na internet, webinars sobre isso. Então, precisa de ajuda dentro ou fora da empresa. Tem treinamentos pagos, enfim. Saber debater os seus próprios números e o que pode originar cada um deles. Então, um bom vendedor, ele sabe de cor e salteado o próprio funil, e se alguma coisa está anormal naqueles números, é uma coisa que sempre se provoca aqui na Ramp, sabe? O vendedor, ele traz algo, cara, o que mudou? Por que mudou isso? Se ele fala, puta, Vini, não sei. Cara, puta, se você não sabe, que você que tá cuidando do teu funil dia a dia, ok, a gente pode tentar descobrir juntos, mas, cara, puta, é complicado, né? Então, saber debater esses números e o que pode ter influenciado, né? E tome cuidado com as falsas percepções, tá? Às vezes a gente faz 2 demos no dia, 2 demonstrações com o cliente de uma semana ali que não foi tão boa, ou a gente tomou alguns no-shows ali, clientes que não apareceram na reunião, e acha que isso está acontecendo de uma forma muito mais recorrente do que realmente está. Porque a gente se lembra sempre mais do que é negativo do que é positivo. Isso é uma questão evolutiva nossa. Foi por isso que a gente chegou onde a gente chegou na evolução humana, porque a gente sempre se preocupou com o que está de errado, sabe? Porque a gente grava isso na mente, para a gente passar isso para frente, a gente não sofrer novamente. Então, a gente é sempre atraído por notícias, por lembranças, infelizmente, mais negativas do que positivas. Então, cuidado com as falsas sensações. Por isso que é importante ter número e saber debater sobre eles, tá? E, por fim, anotar sobre tudo que acontece nas reuniões, porque isso, a gente tem memória curta, a gente anota tudo que a gente faz com o nosso RM, mas com o time interno a gente esquece. Então, e também com o cliente, né? Se você não anota nem com o seu cliente, quem diria que vai anotar o que acontece com as reuniões com o teu time, principalmente o que tem a ver com você. Caso algum dia você queira relembrar se tem isso, ou vai bater um papo com o gestor, porque lembrou alguma coisa que ele falou, tem isso anotado em algum lugar, dá para trazer novamente, resgatar. Então, um colega teu falou alguma coisa, então tem as coisas anotadas, e ó, não é para usar isso para o mal, né? Obviamente, é sempre para o bem, para trazer sempre discussões sadias, enfim. Okay? Então, esses são comportamentos que contribuem também para um ótimo profissional de vendas, que eu vejo que top performance, pessoas organizadas, que têm produtividade, que cuidam bem de relacionamentos, têm esses comportamentos também. E aí não existe receita de bolo, né? Caminhando para o final da apresentação, é uma série de comportamentos e indicadores que vão te levar, o caminhozinho do Waze ali, que vão te levar até o ponto B, que é onde você quer chegar. Uma coisa que eu posso falar se você só se preocupar com o indicador, você pode tratar o teu time como peças de uma máquina, né? E sempre que eles não são, eles são pessoas. Eles têm dia bons, tem dia que acordam ruins. Você tem dia que acorda... Eu tenho dia que acordo e quero levantar da cama. Acontece, é normal. Então, a gente... Olhar só para indicador, a gente esquece o fator humano. A gente vai ser aquele técnico de beira de campo que o time tá perdendo de 7-0 e ainda tá lá. Vai, faz gol. Que coisa chata, né? Então, a gente tem que cuidar para principalmente no momento que a gente está passando agora mais delicado de pandemia, não ser essa pessoa chata, um técnico ali de beira de campo, inconveniente, olhe para o lado de pessoas que com certeza isso vai jogar a teu favor, tá? Se você se preocupar só com comportamento por outro lado, você perde a oportunidade de aprender, né, com dados, enfim. Aí outra coisa também uma área de vendas que não tem métrica de nada, não. Aqui nós só acreditamos que contrata o vendedor certo, com o comportamento correto, que vai dar certo. Então, se você não tem métrica, até o comportamento ele não é 100% garantia de que algo vai dar certo, né? Então, os aprendizados eles falam muito também. Então, se algo deu errado ou está dando errado, descobrir que está dando errado, ok. Agora, por que não está dando certo? O porquê que é difícil. E para isso a gente precisa ter métricas, dados, fatos que comprovem aquilo. Então, um bom CRM, um CRM organizado, boas reuniões, bons rituais, boas reuniões de pós-morte, boas métricas, tudo isso vai garantir um time bem treinado, com um bom comportamento, uma boa cultura, tudo isso vai garantir o sucesso do comercial. E, para recapitular, então, a gente falou de indicadores, né? Gestão, receita, basicamente, né? Chovendo molhado, month to date, a gente trouxe a formulazinha de como calcular,
simples, não é ciência de outro planeta. Performance individual, muito mais do que do time, pensar em cada indivíduo, porque isso provoca discussões mais ricas. Time, indicador, a pessoa, né, o vendedor, indicador, taxa de conversão, eu tenho que saber teu funil de core. MTD, também calcular o seu month to date. Pipeline, gestão de pipeline, ou seja, como é que está a saúde dos teus leads, como é que está a gestão, a fluidez do teu pipeline, não tem nada estagnado, não tem uma colunazinha ali de stand-by, dá loche e marca uma task futura. Comportamento para gestores agora, pensando em comportamento. Preparar mensagens das reuniões, então tem esse carinho, trabalhar a mentalidade do teu time, e o que não está presente aqui, infelizmente, são os rituais. Comportamento do vendedor, né, olhando mais para o indivíduo, está ali no dia a dia da operação, preparar o que vai falar nas reuniões, ser um membro ativo para buscar, ajudar, contribuir, enfim. Saber debater, entender os seus números e anotar tudo que é discutido, óbvio, principalmente as coisas que têm a ver relevantes para ele, né, porque isso ajuda bastante. Ok? Então, chegamos ao final aí de mais um conteúdo, falamos bastante coisa. O foco de hoje, então, foi tanto para gestor quanto para vendedores, que eu acho que esse conteúdo serve para qualquer pessoa, donos de empresa também, focados mais na parte de indicadores de comportamento. Não adianta olhar um ou outro, tem que ser os dois. E fechando aqui, eu queria agradecer demais a Hamper, mais uma vez, pelo convite, e agradecer também pelo evento foda que está fazendo, né? Porque quem tem a ganhar é o mercado, sabe? Quem tem a ganhar com tudo isso daqui somos nós que acompanhamos, e eu vejo o carinho imenso que a Hamper tem ao investir nesse tipo de conteúdo que não gera, né, talvez um investimento por parte da própria empresa, né, um evento que às vezes a gente vê que não gera caixa para a empresa, mas que é um carinho absurdo, toda uma equipe por trás desenvolvendo tudo isso que vocês estão. Então eu não podia deixar de falar aqui, deixar o agradecimento e o orgulho que eu tenho de participar desse conteúdo, ok? Então, até a próxima. Não deixe de acompanhar os próximos conteúdos que estão excelentíssimos. E valeu. Um abraço e tamo junto. É nóis.